Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Reforço da seleção Sub-20 no Palmeiras. Aproveitamento insano do Verdão. E craque do Santos provocou o Palmeiras? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar rapidinho falando sobre o jogão de hoje, mas se você estiver vendo esse vídeo depois do jogo, pode pular um pouquinho pra frente, que ainda tem mais notícia boa por aqui. E nesse domingo, às 18h30, teremos o confronto entre Palmeiras e Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela quarta rodada do Brasileirão. Atualmente o Verdão ocupa a quinta colocação na tabela, com 7 pontos, mas tem um jogo a menos que dois times que estão na nossa frente. E o Goiás está em 17º, com 3 pontos. A partida vai ser transmitida pelo Premier e o árbitro vai ser o Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Com os desfalques das lesões, a possível escalação do Palmeiras para esse jogo vai ser o Everton no gol, Mike na lateral direita, Gustavo Gomes e Luan na zaga, com Piquerez na lateral esquerda. No meio de campo teremos Zé Rafael e Gabriel Menino de volantes e o Rafael Veiga um pouco mais avançado. No ataque, o trio mais baixinho da história, Dudu, Arthur e Rony. A volta do meio atacante Bruno Tabata deve ser a novidade do banco de reservas, já que ele está recuperado de uma lesão e participou do treino de preparação com o elenco. E essa escalação ainda pode ter algumas mudanças para poupar alguns jogadores, já que estamos em uma sequência grande de jogos e o Abel Ferreira deixou claro que quer deixar o time sempre com um nível grande de energia. E todos os jogos em Goiânia, sempre, pelo menos o que eu me lembre, são jogos difíceis. Então o Palmeiras tem que entrar focado, porque dependendo dos resultados dessa rodada, o Verdão pode terminar na liderança. E ainda é cedo, claro, 4 rodadas, mas nunca é ruim ficar no topo da tabela, não é mesmo? E hoje o Dudu poderia marcar o seu primeiro gol da temporada, já que ele tá na sua terra natal, hein, torcedor? Eu tô torcendo muito para que isso aconteça. E se fosse para arriscar algum placar, eu chutaria 2-1 sofrido pra gente. E você, torcedor? Qual o placar do jogo? Me conta aí nos comentários o que você acha, que eu quero muito saber. E falando em atacante, o Arthur se tornou titular absoluto do Palmeiras e tem respondido bem ao voto de confiança que recebeu do técnico Abel Ferreira. Desde sua reestreia pelo clube há um mês, o Arthur esteve em campo em todos os jogos, menos na Copa do Brasil, já que ele não pode jogar esse ano pelo Palmeiras, porque já jogou no Red Bull Bragantino. E desde que ele voltou ao Palmeiras, para você ver a importância do jogador, ele só jogou menos do que o Dudu no ataque. Ele acumula 493 minutos em campo e marcou um gol por enquanto contra o Vasco, no empate fora de casa pelo Brasileirão, que terminou em 2-2. E apesar de ainda não ser unanimidade entre a torcida, que cobra uma maior participação do Endrick, o Arthur tem características que agradam muito o treinador, como a sua habilidade de recompor na marcação e também a capacidade de flutuar e dividir a armação das jogadas com o Veiga. Além disso, o Abel enxerga que ele é uma peça importante que acaba complementando Dudu e Rony. E mesmo sem ter feito grandes jogos até agora com a camisa do Verdão, dá pra ver que o Arthur é um jogador que toda hora se apresenta pro jogo e pede a bola. Mesmo não estando bem em uma partida, ele não se esconde nunca. E ele acabou de chegar também, né? Eu acredito que quando tiver mais adaptado, ele vai se tornar ainda mais efetivo e um grande jogador. E como eu já falei, o Arthur deve ser novamente titular no confronto desse domingo contra o Goiás, então esperamos que ele faça finalmente um grande jogo para tirar todas as dúvidas possíveis em cima do jogador. E entre os torcedores palmeirenses nas redes sociais, um assunto bastante comentado quando se fala de Arthur é a questão de tirar a vaga do Endrick. O jovem destaque da base iniciou a temporada como titular absoluto, mas não participou dos últimos jogos do Verdão, permanecendo apenas no banco de reserva. No entanto, como já explicamos anteriormente, essa mudança na utilização do jogador é uma decisão da comissão técnica, que leva em consideração diversos fatores para definir o time titular em cada partida. E no caso do Endrick, a comissão técnica optou por utilizar mais frequentemente o atacante Rafael Navarro, que possui características diferentes do jovem atacante. Nos últimos jogos, o Verdão precisou de um jogador mais alto e fisicamente forte, que pudesse disputar bolas com mais facilidade com os zagueiros adversários, ao contrário do perfil do Endrick, que é mais adequado para outras situações de jogo. Além disso, o Abel Ferreira deixou claro que vai rodar o elenco e espera manter a energia sempre em alta. Então é provável que ele tenha poupado o jogador, com os resultados meio que garantidos nos últimos jogos. Outro fator considerado pela comissão técnica é a idade do Endrick, que tem apenas 16 anos.
Embora ele tenha ganhado espaço na reta final do Campeonato Brasileiro e tenha feito boas atuações, o Abel Ferreira pretende ter cautela no processo de transição do jogador para o time principal. E é importante destacar que o treinador já utilizou o Endrick em situações importantes, como na final do Paulistão e nas fases finais do Campeonato Brasileiro, que eu acabei de falar, onde os jogos estavam bem difíceis. Portanto, é importante a gente confiar no planejamento da comissão técnica e no nosso treinador, que sempre tem um plano para utilizar os jogadores da melhor maneira possível. E pegar no pé do Abel Ferreira depois de vitórias, como eu já disse e vou falar de novo, não faz sentido nenhum. O importante é que o time esteja sempre evoluindo e conquistando bons resultados, e isso está acontecendo, na verdade. E para você ver como está acontecendo e como os resultados estão sendo excelentes, a partida de hoje vai marcar o nosso confronto de número 100 entre os anos 2022 e 2023. E olha só os resultados nesse período, que incríveis! Foram 65 vitórias, 25 empates e apenas 9 derrotas, com um aproveitamento de 74%, é muita coisa. E além disso, foram marcados 187 gols a nosso favor e só sofremos 71, com um saldo de 116 gols. É impressionante, né, torcedor? E na temporada 2022 e 2023, os destaques são o Rony, que marcou 29 gols, e em segundo lugar vem o Rafael Veiga, com 28 gols marcados nesse período. O aproveitamento em casa é de 85,3% e fora de casa 62,3%. Não tem como, né? É a terceira academia mesmo e não tem o que falar. E vamos torcer para que hoje seja mais um dia de vitória para aumentar ainda mais esses números. E o jogo também vai marcar o reencontro de um antigo conhecido, a cria da academia, Vinícius. O atacante foi formado na base do Verdão e hoje, aos 29 anos, atua no time profissional do Goiás. Antes do Endrick, o Vinícius foi o jogador mais jovem a estrear pela equipe profissional do Palmeiras, no ano de 2010, quando tinha apenas 16 anos também. O Vinícius ficou no Palmeiras até 2014 e depois passou a ser emprestado até o seu contrato se encerrar em 2016. O portal Nosso Palestra fez uma entrevista com o atacante, ex-cria da academia, e ele comentou sobre o Palmeiras. Abre aspas. Fico muito feliz por ver a estrutura que o Palmeiras construiu e por toda a hegemonia de títulos. Tenho grandes amigos lá até hoje. Importante também é a base corresponder como vem acontecendo, gerando ídolos para o clube. Sou cria do Palmeiras e cresci lá dentro, mas isso é legal em todos os clubes. Fecha aspas. E legal, né, torcedor? É muito bom ver quando o jogador reconhece o time que foi formado e realmente o Palmeiras está com uma estrutura gigante hoje em dia. E o Vinícius era uma grande esperança, mas infelizmente não vingou. Só que também não dá pra culpar muito o atleta, né? Realmente a estrutura do Palmeiras era muito defasada na época e hoje o jogador tem muito mais recurso. E que bom que evoluímos, né? Melhor assim, a gente sempre olhar pra trás e tá melhor. Mas e aí, você se lembra do Vinícius? Tinha esperança nele também? Me conta aí nos comentários. E falando em cria da academia, não tem jeito, o Santos gosta de perder do Palmeiras. E se não tem o Palmeiras, tem palmeirense castigando o nosso rival. E brincadeiras à parte, o ex-atacante do Palmeiras Wesley, que foi vendido ao Cruzeiro no início dessa temporada, marcou os 2 gols da partida de ontem que deu a vitória ao Cruzeiro sobre o Santos. Fazia mais de 30 jogos que o Wesley não marcava nenhum gol e justo contra o Santos ele foi lá e marcou 2. Que fase do nosso freguesão, hein? E falando em Santos, o camisa 10 deles, o Soteldo, soltou em uma live que volta a jogar justamente contra o Palmeiras. O jogador disse o seguinte, abre aspas, volto contra o Palmeiras, é clássico e eu tô aqui para esses grandes jogos, fecha aspas. E muitos torcedores não gostaram do tom que o jogador falou a frase, ainda mais que ele deu uma piscadinha para a câmera durante o discurso. Mas sinceramente para mim ele só avisou o dia que volta, nada demais. Mas e você, torcedor? Acredita que foi alguma provocação? E outra, se pegarmos o histórico do confronto, o Santos não tem nem como provocar a gente. Nós estamos há vários anos sem perder do nosso freguês. Então, não tem nem o que a gente se preocupar. E para finalizar, como eu disse no último vídeo, o Murilo vai passar por uma cirurgia no ombro direito e o Palmeiras já está procurando um substituto para o zagueiro. De jogadores prontos e considerados já cascudos, temos apenas Gomes e Luan. E como a janela de transferências está fechada, como eu disse no último vídeo, a tendência é que Michel, zagueiro do Sub-20, comece a ser escalado no elenco principal. No último treino, o Michel já foi visto ao lado de Abel Ferreira, conversando de forma separada, o que pode indicar que o jovem comece a ser integrado ao elenco logo.
Mas e como ficaria a situação do zagueiro que foi convocado para o Mundial Sub-20? E essa é a novidade de hoje. O Palmeiras pode ter esse reforço aí da seleção Sub-20. Se a integração do Michel realmente acontecer, a tendência é que o Palmeiras peça junto à CBF a dispensa do jogador no Mundial Sub-20. Mas e aí, torcedor? Acha que o Palmeiras deve ou não pedir a dispensa do jogador? E para você, seria um bom reforço? E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia, em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!